Todo mundo bem? Abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 ao 19. Diz assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Vamos orar mais uma vez? E antes da gente orar, estava tentando lembrar hoje a mensagem de quinta-feira passada. Normalmente nós alternamos. O pastor Marcos prega uma quinta, eu outra. E eu não lembrei. E eu me frustrei. Digo, minha memória já não é mais a mesma. Mas por que eu estou falando disso? Alguém uma vez chegou a perguntar para um pastor por que deveria estar todos os cultos na igreja, ouvindo a mensagem, se ele no outro dia, 2, 3 dias depois, não lembrava mais do que tinha sido dito. E o pregador, o pastor, respondeu para ele com a seguinte pergunta: O que você jantou há 4 dias atrás, 3 dias atrás? Ele saiu perguntando, e ele não lembrava. Ele perguntou: esse alimento, mesmo que você não lembre, foi importante para você estar bem aqui? Foi ou não foi? Assim é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela é alimento para a nossa alma. Mesmo que a gente não lembre, mas ela veio e cumpriu a sua missão em nós. Vamos orar então nesse momento, meus irmãos, pedindo de Deus, que a palavra de Deus supra as necessidades da nossa alma. Nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez por esse dia. Pedimos a tua bênção mais uma vez por este culto. Te pedimos, meu Deus, a tua direção. E agora, Senhor, te pedimos humildemente que a tua palavra, meu Senhor, nesse momento venha ao nosso coração, à nossa alma, e cumpra, Senhor, a tua vontade, e que ela cumpra em nós, Senhor, tantas funções que ela tem. E uma delas é que a tua palavra alimenta a nossa alma, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, meu Senhor, que a nossa alma nessa noite seja alimentada pela tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós deveríamos dar maior valor à sabedoria. Pelo menos na literatura do Antigo Testamento, os livros, como a gente chama, os livros de sabedoria, naturalmente, pelo próprio título dos livros, a gente percebe o quanto ela é importante. Quando nós vamos para o livro de Provérbios, nós aprendemos que a sabedoria ela é mais importante do que o ouro, ela é mais importante do que a prata, ela é mais importante do que todos os tesouros de qualquer coisa que a gente possa encontrar aqui nessa vida. Alguns anos atrás eu ouvi numa palestra de um defensor público, ele
contou uma parábola mais ou menos assim: que se a gente corresse atrás da sabedoria, que se a gente buscasse a sabedoria, se a gente realmente colocasse ela como a menina dos nossos olhos, a riqueza teria ciúme e a riqueza viria atrás da gente, a saúde, todas as coisas que nós também devemos dar valor, viriam atrás da gente. Parece-me ser essa a tônica do livro de Provérbios, quando diz que ela é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa que nós possamos imaginar nesse mundo que nós vivemos. Mas como buscá-la? Talvez seja, como correr atrás, seja uma coisa que muitos de nós não temos assim tanta clareza como devemos encontrar, buscar a sabedoria. Existem inúmeras formas, meus irmãos. Mas uma das coisas que eu percebo, não só pela minha observação, mas também naturalmente lendo a Bíblia, lendo outras pessoas, que uma das maneiras mais eficientes de nós encontrarmos, buscarmos sabedoria, é observando o exemplo de outras pessoas. Desde criança nós ouvimos as histórias. Eu já disse a vocês que quando eu era criança, lá no Seringal onde eu nasci, não tinha energia elétrica, nem tampouco televisão, tinha um rádio a pilha. Mas eu lembro que uma das coisas que eu gostava muito, eu e meus irmãos, era à noite, depois da janta, o meu pai pegava a literatura de cordel e ele ia ler pra gente, quase toda noite. Aquilo para nós era, era um oásis, eu não sei nem como eu poderia expressar para vocês. Talvez fosse assistir um jogo do Flamengo, como o Flamengo ganha, seria mais ou menos essa equivalência. Mas até mesmo na literatura de cordel, a gente encontrava no final da literatura as lições que nós podíamos aprender. Até nas histórias infantis, quando as crianças ouvem aquela história, era uma vez, sempre no final das histórias tem uma aplicação na vida daquelas pessoas que nós estamos ouvindo a história, às vezes um conto, e por meio dessas histórias nós deveríamos aprender a observar a vida das pessoas para crescermos por meio disso. A verdade, meus irmãos, é que as pessoas deveriam ser espelho para cada um de nós. E infelizmente nós temos a noção ou a mania de olhar para as pessoas e criticá-las ou aplaudi-las. Geralmente é para criticá-las, mas as pessoas deveriam servir para nós, tanto as pessoas que já viveram ou as pessoas que estão vivendo, elas deveriam ser para nós um espelho, para que por meio do exemplo delas nós possamos aprender coisas boas por meio do exemplo bom que elas deixaram, ou também por meio dos exemplos ruins, por meio do erro dessas pessoas. Elas deveriam servir como espelho para nós. E aqui nós temos uma história que nós aprendemos algumas lições preciosas por meio da história de um homem de Deus, um rei dos mais piedosos, que reinou sobre Judá. O nome dele Ezequias. A história começa, naturalmente, com a frase nesse tempo. Então você pergunta, pastor, que tempo é esse? Tempo do profeta Isaías, mais ou menos o 7º século antes de Jesus Cristo, o ano 700 e pouquinho antes de Cristo. Mas mais especificamente não a data, mas o que estava acontecendo. O rei Ezequias estava sofrendo, ou tinha sofrido, pressões enormes. Talvez, a gente não sabe, eu pessoalmente não sei dizer o que seria mais forte. A pressão que ele sofreu do Império Assírio para conquistar o país dele, a cidade dele, ou por meio da doença que ele sofreu. Possivelmente Ezequias teve um câncer. Um homem novo, parece-me que quando Ezequias teve esse câncer ele tinha 39 anos de idade. E os versos que antecedem essa história é um momento glorioso na vida de Ezequias, porque ele se dobra diante de Deus, ele chora diante de Deus, ele clama pelo socorro do Senhor. O Senhor ouve a oração de Ezequias, cura ele, e quando ele é curado, a saúde dele é restaurada. Parece-me que essa notícia estourou e vai para um outro país. Hoje, quando a gente olha na geografia do Oriente Médio, Babilônia ou Iraque de hoje não parece ser tão, e não é de fato tão distante de Israel, mas imagina na época dos transportes a cavalos, era distante. O certo é que essa notícia estourou, e aqui nós temos mais ou menos um relacionamento
entre dois países. Nós temos um relacionamento aqui entre pessoas de Israel, ou de Judá mais especificamente, e da Babilônia. O rei da Babilônia da época, longe ainda, tá, gente? Longe ainda do rei Nabucodonosor, quase 150 anos antes de Nabucodonosor, que conquistou, finalmente, como disse Isaías, que iria acontecer. Mas então, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, ao saber da notícia que Ezequias havia sido curado, mandou uma embaixada para ajudar, para saudar Ezequias, levou presente para Ezequias. E quando Ezequias encontrou-se com aqueles mensageiros, espécie de, como se fosse hoje, embaixadores, aqueles homens conquistaram Ezequias, e Ezequias abriu as portas, não só do país, mas do palácio, da casa do Senhor, e mostrou tudo o que havia no palácio, no país, para aqueles homens. Parece-me que o profeta Isaías era um homem curioso. E quando Isaías foi ter com o rei Ezequias, logo depois da visita daqueles enviados da Babilônia, ele perguntou para Ezequias: o que foi que você mostrou para eles? E Ezequias respondeu: eu falei tudo, eu disse tudo, eu mostrei tudo, não há nada que eu não tenha mostrado. E aí veio a sentença da palavra do Senhor, que um dia aquele país, que agora se apresentava como amigo de Judá, iria vir invadir Judá, conquistar Judá e levar Judá, os descendentes de Ezequias e todo o tesouro que havia no país para a Babilônia. Aqui está a história. Mas quais são as lições, irmãos, que nós aprendemos por meio dessa história, por meio do exemplo de Ezequias? Nós temos pelo menos 4 lições, eu diria, muito importantes para o nosso viver diário. A primeira delas, meus irmãos, que essa história nos ensina, é que todos nós deveríamos ter muito cuidado com as amizades com quem você não conhece. Você é cauteloso, você é criterioso com as amizades? Ou talvez você seja, digamos assim, uma pessoa não criteriosa, não cautelosa em fazer novas amizades. Por meio dessa história, nós poderíamos citar aquele provérbio popular que diz que as aparências enganam. Ezequias, pela aparência desses homens, Ezequias imaginou que esses homens seriam amigos, que esse país era amigo. E Ezequias, eu não tenho outra palavra para dar para ele. Ele foi matuto, ele foi ingênuo e esqueceu de que ele estava lidando com a diplomacia entre países, não era entre duas pessoas. Ele estava lidando com diplomacia, com interesses internacionais. Ele esqueceu de saber que o país deve ter os seus segredos, não deveria revelar para ninguém. Ele esqueceu de tudo isso. Ele não foi cauteloso. Ele seguiu o sentimento do seu coração, como diz no versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou tudo. Meu irmão, nós precisamos aprender que ninguém diz tudo para todo mundo. Você entendeu o que eu estou dizendo para você? A gente nunca deve dizer tudo para todo mundo. A gente precisa ter critérios de quem são as pessoas com quem a gente está conversando. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu fiz amizade com uma pessoa, com um rapaz. Ele já era na época dependente químico. E todos os dias, depois que ele fez amizade comigo, todos os dias ele passava onde eu trabalhava e eu pagava almoço, café da manhã e almoço para ele. Todos os dias. Ele tem mais ou menos a minha idade. E mesmo diante da situação dele, ele me dizia: Ernesto, tu é um cara muito bom.
Teu defeito é que tu fala demais. Quando ele dizia que tu fala demais, não era que eu falava muito, embora eu falo, mas porque eu dizia muito de mim para as pessoas. Ezequias disse muito de si, e naturalmente ele abriu muito de si do seu país para países internacionais, estrangeiros naturalmente, interesses internacionais. Ele não pesou as consequências do que aquilo poderia acarretar. Nós podemos olhar, irmãos, no âmbito individual, nós precisamos entender isso. Ninguém diz tudo para todo mundo. Precisamos ser criteriosos com quem nós nos aconselhamos. Você é cuidadoso com isso, irmãos? Você é criterioso com quem quais são as pessoas que você chega para se aconselhar, para pedir uma direção para a sua vida? Você tem cuidado com isso? Você é criterioso na hora de chegar e dizer assim: eu preciso me abrir para você, eu preciso de uma ajuda. Você tem esse cuidado, ou você diz tudo para todo mundo? Naturalmente que nós falamos, irmão, com o cuidado que devemos ter com a primeira lição de Ezequias: cuidado com as amizades com quem nós não conhecemos ainda. Não há como passar por essa lição sem citar hoje uma das armadilhas mais perigosas que o povo de Deus está enfrentando: é rede social. Gente, as pessoas, infelizmente, elas, no geral, parece-me que elas não têm noção da vida. Eu assisti já reportagens de pessoas que o fisco, a Receita Federal, multou ela por sonegação fiscal. Sabe por meio do quê? Rede social. Irmãos, eu não consigo, sabe, eu não estou criticando aqui, mas sim, eu, com relação a isso, eu sou meio que do mundo das pedras. Está dizendo tudo que eu estou fazendo. Viajei, fazendo check-in. Para que os outros têm que saber disso? Ah, estou em Paris, estou em Nova York. Por quê? Para quem? Eu tenho um síndrome de querer ser importante? Irmãos, eu ouço em redes sociais, ou melhor dizendo, eu vejo assim, pessoal, diz que não, às vezes a gente ouve uma coisa ou outra, mas assim, eu não estou falando, irmãos que vão para a rede social falar mal da igreja dele. E se você perguntar para esse irmão se ele conhece Mateus 18, 15, ele conhece. O que diz Mateus 18, 15? Se o teu irmão pecar, vai tu, arguí-lo entre ti e ele só. Ele vai para a rede social. Uma moça, ou um rapaz, ou um senhor, ou uma senhora tem um atrito com a sua esposa ou com o esposo. Sabe com quem ela vai se abrir? Em rede social. Estou triste, estou aí. Você precisa ter cuidado. Sabia que boa parte, ou vários casos de adultério, é porque um dos cônjuges faz amizade com o sexo oposto e começa a dizer as suas carências. A outra parte ouve, como é que eu diria? Ela supre aquela carência e a pessoa se apaixona. Aí você se abre, não é para uma pessoa, é para a rede mundial dos computadores. Então tenha cuidado. Dia desse eu cheguei, tive que conversar assim com pessoas. Irmã, meu irmão, minha irmã, meu irmão, rede social é você e o mundo. Tenha cuidado com as amizades. Você não conhece. Gente, ainda hoje assim, é lamentável dizer, pessoas que começam relacionamentos por meio de rede social. Eu ouvi uma história, não vou ter tempo de contar para vocês, alguns meses atrás, eu e a Vângela, que em outro momento eu conto, que assim, eu fiquei perplexo
de um casamento que se deu por rede social entre pessoas de 2 países, né? Uma brasileira com um peruano. Deu certo, 10 anos, estão vivendo bem, graças a Deus, mas assim, são exceções. Então a primeira lição que Ezequias nos ensina, por meio do seu erro, precisamos ter cuidado com as amizades. Cuidado com quem a gente está se abrindo, cuidado com quem a gente está se aconselhando, dizendo tudo da gente. Tenha cuidado. E tem coisas, irmãos, que a gente só diz, sabe para quem? Para Deus. A segunda lição: cuidado com os elogios, principalmente de quem também você não conhece. Ezequias, irmãos, quando ele ouviu aqui esse elogio, esses presentes que vieram a ele, ele fez igual o cachorrinho que tem lá em casa. A primeira pessoa que chega e passa a mão nele, ele já se deita de barriga para cima esperando carinho. Assim fez Ezequias. Cuidado com os elogios. Às vezes eu acho engraçado das irmãs, não sei se os irmãos também que cozinham têm esse hábito, mas é mais ou menos assim. As irmãs que cozinham, parece assim que para elas o que paga o trabalho que ela teve é um elogio, não é verdade? Já perceberam isso? Eu acho engraçado assim, ó. A pessoa faz uma comida, aí vem pessoa para casa dela, aí ela serve aquela comida, a pessoa diz assim: rapaz, mas que comida gostosa. Ela diz: é porque hoje não saiu tão boa. Mas por outro lado, gente, eu não estou falando de elogios dessa natureza, mas a gente precisa ter muito cuidado também com os elogios. Infelizmente, elogios nós deveríamos associar aquele outro provérbio: esmola grande, até o cego desconfia. Quando eu digo você ter cuidado com os elogios, não é para que eu, você, meu irmão, minha irmã, a gente não possa elogiar um irmão, uma pessoa. Não é isso. Mas é o extremo, que há pessoas que parecem que são movidas somente por elogios. Parece que tem síndrome, novamente, do reconhecimento, que se ninguém falar nada, não está bem. É preciso, né, os holofotes, precisa elogio. Não tenha cuidado com os elogios. Infelizmente, nós somos interesseiros. E pessoas, às vezes, mal intencionadas, podem se aproveitar dessa carência de elogios, novamente, para levar vantagem sobre você. Nós nunca sabemos, meus irmãos, qual é o interesse das pessoas. Quando eu olho para o exemplo de Jesus Cristo, a gente percebe que em muitas das vezes que as pessoas chegam elogiando Jesus, é jogando uma armadilha para ele. Perceberam já isso? Bom mestre, aí Jesus já diz assim: por que tu me chama de bom? Não, nós sabemos que o Senhor se não nascer de novo, não pode. Então, Jesus Cristo, ele não teve naturalmente dificuldade em lidar com os elogios. E eu pessoalmente, irmãos, eu tento aprender muito pelo exemplo de Jesus Cristo, olhando a biografia de Jesus por meio dos evangelhos, como ele lidava com o elogio. Se você me perguntar: pastor, o senhor se acha uma pessoa esperta ou ingênua? Ingênua. Para mim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E no dia que todo mundo para mim for vilão, até que se prove o contrário, eu abandono o ministério. Mas eu já tenho pagado preços por isso. As pessoas, irmãos, têm seus interesses. E quando eu olho, novamente Jesus e as pessoas que se comunicavam com ele, que conviveram com ele, sobretudo os seus opositores, geralmente eles chegavam para Jesus com elogios. Elogio é bom, mas ninguém deveria depender de elogio. O que eu posso lhe dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando tiver elogios em excesso para você, o mínimo que você tem que fazer e que eu tenho que fazer é orar e pedir a orientação de Deus para
Senhor, me ajuda a entender. Revela, desvenda, de repente se há algum interesse oculto. Se Ezequias tivesse feito isso, ele teria privado os seus descendentes de problemas bem maiores. Mas ele não pediu a orientação de Deus. Uma terceira lição, irmãos, é que em momentos de euforia precisamos também ter muito cuidado. Os livros da sabedoria já nos dizem que nos momentos de festa, de celebração, a gente não aprende muita coisa. Com exceção dos jovens, que talvez não perceberam ainda isso. Espero que a partir desse pitaco que eu vou dar aqui, você passe a olhar mais para isso. Quase tudo que sabemos da vida, irmãos, que aprendemos, é por meio, durante o período de sofrimento. Já pararam para pensar sobre isso? Quase tudo que aprendemos na vida, as lições da vida, aprender a viver, é por meio dos sofrimentos que a vida nos traz. As tribulações, a gente, no mínimo, a gente aprende a viver melhor. Pensando nisso, eu lembrei daquela frase do apóstolo Paulo, quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz que por meio da fome, da pobreza, das dificuldades da vida, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Ezequias, nesse momento aqui, nesse tempo, ele está num período de oásis, celebração. Ele tinha sido curado de um câncer, de uma doença mortal. Deus havia livrado o país dele da opressão do império assírio. E nesse momento ele relaxou. As lições mais importantes da vida, meus irmãos, é exatamente durante esse período. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos. E um dia, 2 dias depois da morte da minha mãe, eu conversava com a minha tia, e ela me ensinou uma lição tão simples que eu nunca mais esqueci. Meu filho, por pior que a gente esteja, tem sempre alguém pior do que a gente. Agradeça a Deus. A quarta lição e última: cuidado com o egoísmo. Observe o último verso e mais especificamente a última frase. Então disse Ezequias a Isaías. Deixa eu só parar um pouquinho. Você sabe o que foi que Isaías disse para Ezequias? Ezequias, esse país que você abriu tudo para eles, eles vão vir aqui no futuro, eles vão invadir a sua terra, eles vão levar todas as riquezas que os seus antepassados e você tem armazenado. Ele vai levar os seus descendentes como eunucos. Só que não vai ser no seu tempo. Olha o que Ezequias disse para Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz em meus dias. Você consegue entender a gravidade do egoísmo de Ezequias? Gente, Ezequias não daria nem para ser um ambientalista nesse sentido. Porque esses ambientalistas aí, que fazem todas essas revoluções, segundo eles estão preocupados com as próximas gerações. Ezequias não estava. Vou perguntar para você, meus irmãos, como é que é o seu ego? Você só pensa em você mesmo? Você não consegue pensar nos outros? E principalmente nos seus descendentes? Ezequias parece-me que era um homem extremamente egoísta, talvez por causa do poder que tinha. Isso deve ter lhe subido a cabeça. E ele diz: se nos meus dias estiverem tudo bem, boa é a palavra do Senhor. Meus irmãos,
suas ações visam sua descendência? Você consegue imaginar que muito daquilo que a Bíblia nos diz sobre obediência ou desobediência tem a ver com a nossa descendência? Por exemplo, um dos textos mais fortes para mim, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. Uma das primeiras vezes que aparece, em Êxodo capítulo 20, ali pelo versículo 8, 10, quando Deus está dando para Moisés os 10 mandamentos. E Deus, que é um Deus misericordioso, que abençoa até 1000 gerações, daqueles que o amam e que obedecem a sua palavra, mas amaldiçoa até 4 gerações. Não quero entrar no mérito, só quero que a gente pense que as ações de quem ama ou de quem desobedece a Deus afeta a ele e a sua descendência. Você se preocupa com a sua descendência? Esse pastor, eu me preocupo. O que você tem ensinado para a sua descendência? Naturalmente, em primeiro lugar, sobre os princípios de obedecer a palavra do Senhor. O que você tem ensinado? Há cerca de um ano atrás, eu conversava com um irmão, e esse irmão, ele não dava valor à questão financeira, a dinheiro. E eu falei para ele: você tem noção do que você está ensinando para a sua descendência? Que a gente pode achar muito bonito alguém que não valoriza, que não dá valor a dinheiro. Ai, que bonito. Não é bonito, não. O que você tem ensinado? Meus irmãos, pela graça de Deus, eu não sei em tudo. É claro que estou longe do tudo no sentido de filtrar de tudo aquilo que eu aprendi por meio dos meus pais, das pessoas com quem eu convivi. Mas tem tantas coisas que eu não quero passar para os meus filhos. E uma delas é valor de dinheiro. Eu não quero porque eu não aprendi nada com os meus pais. Não culpando, eles não tinham cultura para isso. A cultura era: tem hoje, está tudo bem. Eu não quero. Então, nós precisamos ensinar valores, irmãos, para as próximas gerações, valores espirituais, sabe, educação, coisas que são importantes para que eles possam ter uma vida da melhor qualidade, da melhor maneira possível. Ezequias não se preocupou com a sua descendência. Aqui no versículo 18, quando fala dos teus próprios filhos vão ser levados eunucos para a Babilônia. Eles não iam só ser levados como escravos. Você sabe o que é o eunuco, não sabe? Ele disse: boa é essa palavra, pelo menos nos meus dias vai estar tudo bem. Se Ezequias fosse um pouco menos egoísta, eu diria: eu não sei você não é obrigado a concordar comigo, mas possivelmente, eu choraria diante de Deus por essa palavra que veio por meio de Isaías, que a minha descendência iria arcar com as consequências do meu erro, do que chorar por causa de uma doença que eu tinha, embora que essa doença pudesse me levar à morte. Não sei se você concorda comigo. Eu choraria com a segunda sentença de Deus e não com a primeira. Ok, vou morrer. Minha família vai ficar bem, Senhor? Os meus filhos vão ficar bem? A minha esposa vai ficar bem? Então, Senhor, estou contigo. Bora, vamos. E eu não estou com depressão, tá? Ezequias chora, se derrama diante de Deus para ser curado, mas ele não chora diante de uma sentença, aonde as gerações futuras iriam arcar com o seu erro, com o seu pecado. Olha essa história, meu irmão, como um espelho, e aprenda por meio dela. O
que ela nos ensina. Amém?